Não está morto o que eterno jaz. No tempo a morte é de morrer capaz. E aí, meus companheiros e companheiras de leitura, sejam muito bem-vindos ao canal Tábula Rasa. Dessa vez, finalmente, no nosso primeiro episódio, já tivemos o episódio 0 desta série chamada Lovecraft, dedicada a esse escritor dos contos de horror e esse horror cósmico, que eu acredito que vocês estejam aqui prontos para passar por essa experiência enlouquecedora. Seria, de certa forma, injusto para com o nosso caro Lovecraft começar essa série falando de algum conto que não fosse o chamado de Cthulhu. Esse que é um conto que faz parte de um período de contos de Lovecraft, digamos assim, de um Lovecraft mais amadurecido, depois de uma série, de alguns contos que ele escreveu, e esse faz parte de um momento em que ele melhora um pouco, ele muda um pouco a sua forma de escrever. E outra razão para utilizar esse conto nesse primeiro episódio é justamente o fato de que Cthulhu, que é a criatura central dessa história, é, digamos assim, com todo respeito para com os fãs e aqueles que acompanham essas obras, o garoto propaganda dos mitos de Cthulhu, que eu entrarei em maiores detalhes em outra ocasião, mas assim como falei no vídeo Lovecraft Zero para vocês. Eu acredito que um dos motivos é o fato, também, como eu já citei, o fato desse ser um conto muito conhecido e também por ele ser um conto muito bom. No tempo que eu estava pensando em como ficaria esse vídeo, enquanto eu estava planejando ele, eu cheguei à conclusão de que ele é como se fosse um conto dentro de um conto, porque ele tem um relato dentro da história que, digamos assim, tem a sua própria fatia dentro da história, tem a sua própria formatação, tem o seu próprio formato. E o que esse conto nos traz? Basicamente, nós temos um narrador anônimo, mas que sabemos que é sobrinho de um personagem que ficamos sabendo logo no início da história que está morto. Ele morreu e esse dito sobrinho herdou as posses dele, algumas coisas relacionadas aos seus bens, e no meio desses bens ele capta uma caixa com alguns materiais nos quais estão alguns relatos e uma estranha figura, mais ou menos deste tamanho, que é uma arte, é uma figura de argila com uma peça de argila, com uma escultura, digamos assim, em baixo relevo nela, que traz uma criatura muitíssimo peculiar, com um corpo humanoide, a cabeça polpuda de um polvo e, digamos, asas e patas de dragão, digamos assim. Uma criatura, uma quimera, como ele diz, que só poderia ter sido concebida por um pesadelo. E o conto ele é dividido em 3 seções bastante distintas, no qual ele cita o horror de barro, que é em que um desses relatos ele traz o relato de um jovem chamado Will Cox, que é um artista, que teve um pesadelo e fez nessa figura de argila a representação de algo que ele viu nesse sonho e trouxe para esse professor da Brown University em Rhode Island, no caso antes dele falecer, obviamente, e ele começa a analisar junto com esse garoto essas coisas. A segunda parte chama-se O Relato do Inspetor Legrasse, que é justamente um outro relato em que ele vai ver outros acontecimentos envolvendo um inspetor que teve contato com uma figura similar, sendo que dessa vez em forma de escultura mesmo, e ele vai citar onde encontrou, como foi a experiência dele com as pessoas com que ele encontrou esse objeto e as lendas por trás dessa galera e tudo mais. E a terceira e última parte do conto
chama-se A Loucura que Veio do Mar, que é justamente o momento em que o nosso narrador assume uma postura mais ativa na história e decide ir atrás do que está ali, do que é essas coisas que ele está vendo, em que ele vai atrás de um relato de uma pessoa que teve contato com essa dita criatura que é citada nos pesadelos, que está nessas esculturas, nessas obras de arte. E ele então, digamos assim, tem um contato mais direto com isso, ele se arrepende de ter ido atrás disso. Mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Isso aqui que eu falei basicamente foi um índice. Diferentemente do que eu estou fazendo nos vídeos de Poe, eu não vou contar o conto todo, eu não vou contar o que acontece e tudo mais, eu só vou dar algumas pistas, alguns indícios assim, aqui e acolá, alguns acontecimentos. Talvez alguns deles soem como spoiler, mas isso é justamente para que vocês leiam, caso já não tenham lido, obviamente. Eu imagino que a maioria de vocês tenha lido e possam acrescentar algumas coisas caso queiram. Mas basicamente é isso. Este é o Chamado de Cthulhu. Eu recomendo que leiam, os que não leram. É um conto muito bom, tem um caráter investigativo, tem um mistério ali por trás. E a forma como Lovecraft relata isso, como ele traz essa criatura, ele coloca toda a grandiosidade de Cthulhu, digamos assim, no meio dessa história toda. Com o passar dos vídeos, nós iremos ter uma noção melhor de quem é Cthulhu, porque não adianta dizer o que é Cthulhu. Cthulhu é uma personalidade própria, ele é uma entidade inteligente e ele faz, digamos assim, ele está por trás de alguns dos mitos mais profundos ou mais perturbadores, até mesmo mais densos que tem nas histórias de Lovecraft. Inclusive tem um vídeo de um outro rapaz, que eu vou colocar o link aqui na descrição, falando sobre o que é Cthulhu. A forma como ele fala no vídeo, eu acho bastante peculiar. É um vídeo em inglês, infelizmente, que ele diz que a forma como Cthulhu é representado em jogos, ou em livros, ou em filmes, ela é muito, digamos assim, descondizente com a grandiosidade de Cthulhu. Mas eu discordo no ponto em que ele fala que Cthulhu é uma ideia. Digamos assim, uma ideia, um ideal, uma coisa grande demais para que você possa trazê-la em, digamos assim, colocá-la em carne e osso, grosso modo falando. Bom, eu entendo o que ele quer dizer. Existe um filme chamado La Herencia de Valdemar II. Eu não vou saber identificar, eu acredito que seja um filme mexicano, em que eu vi assim, passando cenas rapidamente, em um momento de fato em que o Cthulhu aparece, sendo que ele aparece de uma forma muito assim, ele aparece como sendo um mero monstro mitológico, uma coisa simples, assim, facilmente enfrentável com um livro de feitiços. Realmente não cabe a... vai soar engraçado, mas não cabe toda a glória com que ele é tratado nessa história, muito menos no decorrer dos descobrimentos envolvendo as outras coisas. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato, que não foi mais enlouquecedor justamente para... Aliás, não foi enlouquecedor justamente para poupar vossa sanidade dos males que podem vir a acontecer com vocês caso se aprofundem nesse meio desses terrores cósmicos envolvendo Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth ou mesmo Nyarlathotep. Parecem nomes alienígenas, né? Mas justamente tem uma razão por trás disso. E é isso aí. Muito obrigado por terem visto o vídeo. A você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Dê um like aí se gostou do vídeo. Comente, compartilhe aí com a galera para espalhar a palavra dos terrores cósmicos. E boas leituras. E até os próximos vídeos. Fique ligado.